Na aula de hoje vamos falar sobre equilíbrio químico. Então vamos estudar, ou a partir de agora, as consequências da reversibilidade das reações químicas e também o fato de que em sistemas químicos fechados ocorre finalmente um estado de equilíbrio entre reagentes e produtos. Então nós sabemos que uma reação química ela é dada quando nós temos os reagentes, por exemplo, A mais B, né, em uma reação química, eles originam um produto, né, AB, correto? Então, isso aqui nós já falamos anteriormente, que em algumas reações nós temos uma reação reversa, que é com seta dupla, né? Então, essas reações elas ocorrem de maneira balanceada e ocorre um equilíbrio entre reagentes e produtos. Então, por isso que existe essa seta dupla, que o sentido está ocorrendo da reação tanto de A e B, transformando em AB, quanto de AB, transformando em A mais B. Então, ele ocorre nos dois lados. E essas reações, quando elas ocorrem em ambientes fechados, sistemas fechados, elas atingem um equilíbrio entre reagentes e produtos, um equilíbrio entre quantidade de reagentes e quantidade de produtos. Então, começaremos a desenvolver conceitos que nos levarão a uma expressão quantitativa da reatividade química. Então, as concentrações do sistema químico que atinge o equilíbrio refletem a tendência intrínseca dos átomos a existirem, seja como reagentes, seja como produtos. Então, ou seja, as concentrações de um sistema químico, quando ela que atinge esse equilíbrio, refletem então a tendência intrínseca, a tendência que os átomos têm de se apresentarem ou como reagente ou como produto. Né? Então, portanto, se aprendermos a descrever quantitativamente o estado de equilíbrio, seremos capazes de substituir enunciados qualitativos sobre a tendência da reação se efetivar por expressões numéricas bem definidas da extensão com os reagentes são da extensão com que os reagentes são convertidos em produtos. Então a gente consegue entender isso matematicamente, é uma fórmula, como que ocorre essa tendência da reação se efetivar para um lado, para o outro, ou estar em equilíbrio, né? A gente consegue ver isso numericamente. Então nós sabemos que há a existência de um equilíbrio característico da pressão de vapor para uma fase condensada e que deve ser um processo de evaporação reversível. Mas o que é a pressão de vapor? Pressão de vapor é a pressão exercida por um vapor quando este está em equilíbrio termodinâmico com o líquido que lhe deu origem. Então, ou seja, esse vapor presente ali, ele exerce uma pressão, e pressão de vapor é essa pressão exercida quando este vapor está em equilíbrio termodinâmico com o líquido que lhe deu origem. Né? Então, se eu tenho um sistema ali fechado com vapor d'água, a pressão de vapor é a pressão que aquele vapor faz quando esse vapor d'água está em equilíbrio termodinâmico com a água líquida, tá? Seria resumidamente isso. Ou seja, a quantidade de líquido, que seria a solução, que evapora é a mesma que se condensa. Então, tem a mesma quantidade de líquido que evapora e a mesma quantidade que condensa. A pressão de vapor é uma medida da tendência da evaporação de um líquido. Então, de maneira mais resumida ainda, de maneira mais simplificada ainda, pressão de vapor é uma medida que indica o quê? A tendência de evaporação de um líquido. Né? Então, qual a tendência, qual a facilidade, a tendência desse líquido a se evaporar? Um líquido ou um sólido vaporizados podem, mediante uma mudança nas condições, ser recondensados. Ou seja, então um líquido ou um sólido, que é vaporizado, podem, mediante uma mudança nas condições, ser então recondensados. Tanto a evaporação quanto a condensação podem ocorrer, e para cada substância há um conjunto de condições. O que são essas condições? Valores específicos de temperatura e pressão de vapor, em que esses dois fenômenos ocorrem em velocidades iguais. Né? Então, a evaporação e a condensação, nós sabemos que evaporação, só para confirmar aqui, evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, e condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Né? Então, tanto esses dois processos, eles podem ocorrer, né, simultaneamente. E para cada substância,
há um conjunto de condições para que isso ocorra. E essas condições são o quê? São valores específicos de temperatura e pressão de vapor. Sabemos que, por exemplo, a água ela só sai do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus de temperatura. E também pressão de vapor específica para que isso ocorra. E em que esses dois fenômenos ocorrem em velocidades iguais. Então, quando isso ocorre em velocidades iguais, falamos que nós temos aí um equilíbrio químico. Tá? Então, sob essas condições, ambas as fases permanecem como tais indefinidamente. Dizemos então que o sistema está em equilíbrio. E o que vem a ser estado de equilíbrio? Né? Estado de equilíbrio é o seguinte: as reações químicas, assim como as mudanças de fase, elas são reversíveis, né? Então nós temos, vamos continuar dando como exemplo a água, tá? A água, ela funde, né, entra no processo de fusão, quando ela sai da fase sólida, do gelo para o líquido, e ela evapora quando ela sai do líquido para o estado gasoso. Só que ela pode o quê? Condensar, que sai do estado gasoso para o estado líquido, e congelar de novo, né? E se transformar em sólido de novo. Então, esses processos eles são reversíveis. Consequentemente, haverá condições de concentração e temperatura sob as quais reagentes e produtos coexistem em equilíbrio. Então, ou seja, o que diz o equilíbrio é que vai ter um determinado momento, vai ter uma determinada hora ali que vai coexistir em um sistema fechado, tá? Vai coexistir tanto fase gasosa quanto fase líquida. Né? Então, esses estados aí, eles vão permanecer e eles vão coexistirem em equilíbrio. Para ilustrar a questão, né, e enfatizar a íntima conexão entre equilíbrios de fase e equilíbrios químicos, consideremos a decomposição térmica do carbonato de cálcio. Então, aqui nesse exemplo aqui, nós temos a decomposição térmica do carbonato de cálcio. Tá? Então, aqui a gente tem um CaCO3. Esse triângulozinho aqui indica aquecimento. Tá? Então, sob aquecimento, transforma em CaO, sólido, né? Mais CO2, mais o dióxido de carbono, gasoso. Quando essa reação é realizada em um recipiente aberto, que permite a eliminação do CO2, há uma total conversão do CaCO2, do carbonato de cálcio, né, em CaO. Então, ou seja, aqui é um gás, né, gente? Então, se eu faço ela num copo aberto, num becker aberto, o gás vai todo embora. Então, ou seja, todo aquele gás indo embora, vai haver toda a conversão desse reagente aqui nesse produto, né? Se eu tenho um sistema aberto, tá? Então, todo o CO2 vai embora e vai ocorrer toda a conversão do carbonato de cálcio em CaO. Por outro lado, sabemos que o CaO reage com o CO2. Então, nós sabemos que o CaO, né, ele reage com o CO2, como nós podemos ver nessa reação aqui, ó. O CaO reage com o CO2, e se a pressão deste último for suficientemente alta, o óxido poderá ser inteiramente convertido em carbonato. Então, ou seja, se houver aqui uma pressão que seja alta, uma pressão que seja alta o suficiente, que seja no valor, né, alto o suficiente para que ocorra uma junção, né, para que ocorra uma reação ali entre esses dois compostos, uma junção, vai formar aqui o nosso carbonato de cálcio, CaCO3. Né? Então, ou seja, a formação desse composto aqui, que é o CaCO3. Reparem que é a reação inversa da decomposição do carbonato de cálcio. Então, é claro que isso é o reverso da reação anterior. Né? Então, é notável que a gente vê isso daqui. Assim, devemos considerar as duas reações como processos químicos reversíveis. Ou seja, eu tenho tanto a reação, tanto no sentido da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda, elas são processos que são reversíveis, como nós podemos observar aqui no exemplo. Um fato que indicamos, então, com a seguinte notação, a seta dupla. Tá? A presença da seta dupla aqui, ela indica essa questão da reversibilidade. Então, aqui nós temos tanto CaCO3 se transformando em CaO mais CO2, quanto CaO mais CO2 se transformando em CaCO3. Então, este sistema químico é rigorosamente análogo ao sistema físico, que consiste em uma fase condensada
e seu vapor. Assim como o líquido e seu vapor atingem o equilíbrio num recipiente fechado, há certos valores de temperatura e pressão para o CO2 em que Ca, CO3, CaO e CO2 permanecem como tais indefinidamente. Então, o que isso quer dizer, gente? Essas coisas, elas não acontecem assim deliberadamente. Então, é necessário que tenham algumas condições específicas de pressão e temperatura, por exemplo, para que essas reações ocorram. Se não houver essas condições específicas, o CaCO3, o CaO e o CO2 vão permanecer como estão indefinidamente. Então é necessário que eu tenha certos valores de temperatura e certos valores de pressão para que ocorra essa reação. Quando se tem CaCO3 puro num frasco fechado, ele começa a se decompor de acordo com a primeira reação mostrada, como nós vimos lá, aquela primeira reação mostrada. À medida que o CO2 se acumula, agora nós já temos um sistema fechado. Lembra que lá no sistema aberto o CO2 evaporava. Agora aqui não, aqui nós temos um sistema fechado. Então o que acontece? Vai começar a haver aquela reação e o CO2 vai começar a acumular no meio, né? Então à medida que o CO2 ele acumula no sistema fechado, o que é um sistema fechado, pessoal? Sistema fechado, gente, é um becker tampado, com uma tampa. Pensa num frasco tampado, né? Se eu tenho um sistema aberto, essa reação está ocorrendo num becker aberto. Se eu tenho um sistema fechado, ela ocorre em um becker tampado ou num recipiente fechado, com uma tampa. Né? Sistema fechado é isso. À medida que o CO2 se acumula, a sua pressão aumenta e finalmente a segunda reação começa a ocorrer numa velocidade perceptível que aumenta à medida que se eleva a pressão do CO2. Então o CO2 ele vai começar a se acumular ali, a pressão vai aumentar e aí vai começar a ter condição específica e condição que seja adequada para que comece a ocorrer a reação reversa, né? Reversa a decomposição do CaCO3, né? Então, ou seja, começa a haver essa reação reversa graças a esse acúmulo de CO2, começa a aumentar a pressão e aí faz então com que a reação comece a ocorrer no sentido inverso. Por fim, né, as velocidades de reação da reação de decomposição e da reação inversa tornam-se iguais. Então, ou seja, vai chegar um momento que eu vou ter mais reagente se transformando em produto. Aí começa a acumular muito produto, muito produto, muito produto. Então eu vou ter menos reagente, mais produto. Aí começa a ter reação reversa, produto se transformando em reagente. E aí vai chegar um momento que isso vai se balancear, que vai ocorrer um equilíbrio, né? Que essas reações de decomposição e reação inversa vão se tornar iguais. Aí a pressão do dióxido de carbono permanece então constante. Quando isso acontece, a gente fala que atingiu o equilíbrio. Então, esse fenômeno ele é conhecido como estado de equilíbrio. Então, no estudo sobre equilíbrio de fase, existem 4 características de todas as situações de equilíbrio que podem ser exemplificadas pelos equilíbrios químicos. Então, a primeira característica do estado de equilíbrio é ser dinâmico. Né? Então, a primeira característica aí no estudo sobre equilíbrio de fase é que a primeira característica do estado de equilíbrio é ele ser dinâmico. Trata-se de uma situação permanente mantida pela igualdade das velocidades de duas reações químicas opostas. Então, ou seja, o que é esse estado de equilíbrio ser dinâmico? Ele é o quê? Ele é uma situação permanente mantida pela igualdade das velocidades de duas reações químicas opostas. Só lembra lá que eu falei? Então vai ter um momento que eu vou ter a reação da esquerda para a direita, ou seja, mais reagente transformando em produto maior. Vai começar a acumular produto, então vai chegar um momento que essa reação de produto transformando em reagente vai ser maior, até que elas atinjam um equilíbrio. Então, essas reações, tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda, elas vão se manter com velocidades iguais. Então, aí que indica, né, uma situação permanente mantida pela igualdade das velocidades das duas reações químicas opostas. Isso é, então, quando o sistema formado, usando aí o exemplo do carbonato de cálcio, quando o nosso sistema formado por CaCO3, CaO e CO2 atinge o equilíbrio com relação a esta reação aqui, né? Então aqui nós temos a reação reversa aqui, dizemos que o CaCO3 continua a ser convertido em CaO e CO2 e que o CO2 e CaO continuam a formar o CaCO3 em velocidades iguais.
Não é difícil provar experimentalmente essa afirmação. Primeiramente, nós decompomos um pouco de CaCO3 puro no sistema fechado e permitimos que ele atinja o equilíbrio com o CaO e com uma certa pressão de CO2. Depois, o que se faz? Conectamos o sistema com outro frasco que contém a mesma temperatura e pressão, um pouco de CO2 marcado com carbono radioativo 14, né? Então, como que a gente prova que essa reação está ocorrendo? É isso que eu estou falando, né? Como que a gente faz um experimento simples para ver como que essa reação está ocorrendo? Então, ou seja, primeiro faz a decomposição do sistema fechado, né? E depois faz um outro sistema com tubos conectados a outro frasco, que eu tenho nesse outro frasco um CO2, que o carbono vai estar marcado, o carbono radioativo 14, né? Marcado ali. Então, essa operação em si mesma não perturba o equilíbrio entre o CO2 e os sólidos, desde que a pressão e a temperatura sejam sempre constantes. Então, o fato de ter ali um carbono radioativo não interfere no equilíbrio entre o CO2 e os sólidos, né? Desde que sejam mantidas a pressão e a temperatura sejam sempre constantes. Então, passa algum tempo, né? Retiramos um pouco nessa segunda etapa, né? Retiramos um pouco do sólido para exame de radioatividade. Então, a radiação característica do carbono 14 é encontrada no CaCO3. Então, nós podemos observar que no início da reação não tinha carbono 14, carbono radioativo no carbonato de cálcio, no CaCO3. Passado um tempo desse experimento que utilizou o CO2 marcado, né, com carbono marcado radioativamente, foi identificado que havia o carbono 14, havia uma radiação característica do carbono 14 no carbonato de cálcio, indicando que algum carbono radioativo reagiu com CaO para formar o CaCO3, mesmo sistema estando sempre em equilíbrio. Então, mesmo sistema estando em equilíbrio, ocorreu então uma reação, uma combinação do CO2 com o CaO, formando então o CaCO3. Enquanto isso ocorria, um pouco de CaCO3 deve ter dissociado em CaO e CO2 para manter uma pressão constante de CO2. Assim, embora não tenha havido nenhuma mudança efetiva da composição, então não foi adicionado nada ali, né? Além do CO2 radioativo, né? As reações opostas prosseguiram e as condições de equilíbrio foram mantidas por uma estabilidade dinâmica. Então, esse tipo de experimento pode ser executado com vários sistemas, e os resultados sempre indicam que a estabilidade dinâmica das velocidades das reações opostas é uma característica dos sistemas em equilíbrio. Então, dei um exemplo aqui do CaCO3, mas pode ser utilizado em vários sistemas, com outros reagentes, sempre utilizando essa questão do carbono radioativo ou de algum elemento radioativo e identificar então como que essas reações elas ocorrem com velocidades iguais, né? Então elas têm a dinâmica das velocidades das reações opostas, né? Mesmo em um sistema fechado. Então é uma coisa que é interessante e em laboratório é muito fácil de se verificar. Uma outra característica, né, que é uma outra generalização a respeito dos sistemas em equilíbrio, é em relação à espontaneidade. Então, a segunda generalização é que os sistemas tendem a atingir o estado de equilíbrio espontaneamente. Então, isso acontece de maneira espontânea. Esse estado de equilíbrio ele vai ser atingido, ele vai ser obtido de uma maneira espontânea. Um sistema pode deslocar-se do equilíbrio somente por alguma influência externa. E uma vez deixado a si próprio, o sistema perturbado voltará ao estado de equilíbrio. Por exemplo, alguma perturbação externa pode perturbar esse equilíbrio, mas se você deixa ali, vamos supor, você adiciona mais reagente, né, alguma perturbação externa, ou você adiciona mais produto, alguma perturbação externa, né, mas quando aquilo deixa um tempo ali, né, ali reagindo, ali ocorrendo, aquele processo de equilíbrio ali, com o passar do tempo, vai voltar ao estado de equilíbrio. É uma coisa espontânea. Devemos ser cuidadosos para entender o significado da palavra espontaneamente. Então, nesse contexto, significa que a reação prossegue numa velocidade finita
sem a ação de influências externas, tais como variações de temperatura ou pressão. Então, a temperatura e pressão ela é sempre estável ali. Eu não preciso para manter os. Vamos supor. Isso quer dizer o seguinte: eu preciso de uma velocidade x para que ocorra a decomposição e uma outra velocidade 2x para manter o equilíbrio. Não. Ele ocorre de maneira espontânea, sempre na mesma temperatura e sempre na mesma pressão. A afirmação de que o sistema segue naturalmente em direção ao equilíbrio não pode ser demonstrada por um único e simples exemplo, pois trata-se de uma generalização baseada na observação de muitos sistemas diferentes sob as mais diversas condições. Porém, podemos racionalizar esse comportamento com argumentos simples. Um sistema segue em direção ao estado de equilíbrio porque a velocidade da reação numa direção excede a velocidade da reação inversa. Então, se eu tenho em determinado momento uma reação ocorrendo de maneira mais rápida do que a outra, uma velocidade mais rápida do que a outra, isso vai fazer, né, e nessas situações, como a gente pode ler aqui na continuidade, né, então verifica-se que a velocidade de uma reação diminui à medida que a concentração dos reagentes diminui. Então, ou seja, isso espontaneamente começa a levar quando eu tenho ocorrendo a velocidade maior, ocorre então espontaneamente uma redução nessa velocidade para que atinja o equilíbrio. Né? Então, se eu tenho se a velocidade de uma reação diminui à medida que a concentração dos reagentes diminui. Então, no início, eu tenho muito ali a velocidade, vamos supor, no sentido reagente-produto, é muito alta, porque eu tenho muito reagente e pouco produto, então eu tenho uma velocidade muito alta nesse sentido. Mas, à medida que vai diminuindo os reagentes, essa velocidade ela vai diminuindo também. Portanto, à medida que os reagentes são convertidos em produtos, a velocidade da reação direta diminui e a da reação inversa aumenta, porque eu estou aumentando o número de produtos, a quantidade de produtos, então o sentido da reação inversa também está ocorrendo. E aí isso leva ao equilíbrio, né, das reações. Quando as duas velocidades, então, elas tornam-se iguais, cessa a reação efetiva e é mantida uma concentração constante de todos os reagentes. Então, ou seja, quando eu tenho uma igualdade, quando chego no momento que as duas velocidades elas são mantidas iguais, então a reação efetiva ela cessa e eu tenho concentrações iguais, tanto de produtos quanto de reagentes. Para que o sistema se deslocasse do equilíbrio, a velocidade ou da reação direta ou da reação inversa teria de apresentar uma variação. Isso não acontecerá se as condições externas, tais como pressão e temperatura, se mantiverem constantes. Então não tem essa perturbação aí do equilíbrio, né? Essa variação aí, essa perturbação no equilíbrio. Assim, o sistema segue em direção ao equilíbrio por causa de um desequilíbrio nas velocidades da reação. No equilíbrio, essas velocidades são iguais, e não há como o sistema não perturbado deslocar-se deste estado. A terceira generalização sobre o equilíbrio é que a natureza e as propriedades do estado de equilíbrio são iguais, não importa a direção a partir da qual ele é atingido. Então, essa é outra questão, outra generalização, essa questão da reversibilidade. É fácil ver isso? É fácil ver que isso se aplica no nosso exemplo do CaCO3, CaO e CO2. Pois, para cada temperatura, há um valor definido de pressão, da pressão de equilíbrio de CO2, em que sua velocidade de formação se iguala à velocidade de conversão de CaO. Então, isso é fácil de ver no nosso exemplinho aqui, né? É fácil da gente perceber. Para cada temperatura, então, em cada temperatura, há um valor definido de pressão de equilíbrio do CO2 em sua velocidade de formação e se iguala à velocidade de conversão do CaCO3. Não interessa se essa pressão é atingida ao se permitir que o CaCO3 se decomponha ou o CO2 reaja com o CO puro. As velocidades de reações direta e inversa se tornam iguais, sempre tornarão iguais. Não interessa se a pressão é atingida ao se permitir, então, que o CaCO3 é atingida, né, que o CO2 reaja com o CaO. Então, as velocidades das reações, em algum momento, elas sempre vão se tornar iguais. A reação efetiva cessa quando a pressão
de equilíbrio de CO2 for atingida, seja a partir de um valor acima ou abaixo do valor de equilíbrio. Então, ou seja, isso nada mais é do que é reversível. Então, tem tanto a reação ocorrendo num sentido quanto no outro, né? Independente da natureza desses produtos e desses reagentes. É preciso um certo cuidado quando se aplica a terceira generalização aos sistemas químicos. Então, vamos considerar aqui uma outra reação, né, que é o PCl5, se transformando em PCl3 mais Cl2. Verifica-se experimentalmente que as concentrações de equilíbrio são iguais quando 1 mol de PCl5 puro se decompõe no volume invariável, ou quando 1 mol de PCl3 e 1 mol de Cl2 são misturados e reagem no mesmo volume, né? Então, ou seja, verifique experimentalmente que as concentrações de equilíbrio elas são iguais, tanto quando eu tenho PCl se decompondo, quanto quando eu tenho PCl3 e Cl2 se juntando para formar o PCl5. Se num outro experimento, 1 mol de PCl3 e 2 mols de Cl2, repara que aí tem uma diferença, né? Repara que aí já tem, então, 2 mols, diferente da reação anterior que eu tinha 1 mol só de Cl2. Forem misturados, eu vou atingir um novo estado de equilíbrio, porque eu não tenho quantidades iguais, né? Para nos aproximarmos deste novo estado de equilíbrio a partir da direção oposta, né? Para que eu atinja o mesmo da reação anterior, eu preciso misturar 1 mol de PCl3 com 1 mol de Cl2. Ou seja, nossa afirmação de que o estado de equilíbrio é o mesmo, não importando como ele é atingido, pressupõe o envolvimento de um número invariável de átomos de cada elemento por unidade de volume. O fato de a natureza do estado de equilíbrio não depender da direção a partir do qual ele é atingido, geralmente é utilizado como um critério para o equilíbrio químico. Algumas reações químicas elas têm por característica serem excessivamente lentas, né? Como então distinguir entre concentrações que realmente não variam com o tempo de reagentes que existem em equilíbrio e uma condição que se altera tão lentamente que não podemos detectar nenhuma reação efetiva? Então tem alguns compostos aí que se reagem muito lentamente. Então eu não consigo distinguir reagente e produto, né, desse tipo de reação. Então, como que eu posso distinguir? Né? Se eu juntarmos reagentes puros e depois produtos puros, chegarmos às mesmas concentrações de todas as substâncias, quando então aparentemente cessa toda a reação, estaremos seguros de que essa condição, independente do tempo, é a de um equilíbrio real. Se a condição alcançada a partir dos produtos for diferente daquela obtida a partir dos reagentes, o equilíbrio ainda não foi atingido e teremos um simples caso de reação muito lenta. Então, ou seja, se eu tenho ali quantidades iguais, eu sei que o equilíbrio foi atingido. Mas, se eu tiver concentração de produtos diferente da de reagentes, significa que o equilíbrio não foi alcançado, ou simplesmente é uma reação que ocorre de maneira muito lenta. E a quarta generalização em relação à natureza termodinâmica. Né? Então, a quarta generalização diz que o estado de equilíbrio representa um meio termo entre duas tendências opostas: a propensão das moléculas a assumir o estado de energia mínima e o ímpeto em direção a um estado de entropia máxima. Não é difícil analisar a situação de equilíbrio para a reação nesses termos. Então, nossa mesma reação exemplo, né, que fala aqui que nós temos utilizado, né, que é o CaCO3, se convertendo em CaO e CO2 em reação oposta também ocorrendo. O que quer dizer essa generalização? Então, as moléculas elas têm essa tendência, né, de assumir essa dicotomia, né, de assumir o estado de energia mínima, mas o ímpeto em direção ao estado de entropia máxima. Não é difícil analisar a situação de equilíbrio para a reação nesses termos. Então, utilizando aí o nosso exemplo. No CaCO3 sólido, o carbono e o oxigênio encontram-se numa condição altamente ordenada. Estão agrupados em íons carbonato que ocupam sítios bem definidos no retículo cristalino, daquele sal ali, daquele elemento ali. A reação química corresponde à liberação de um fragmento de íon CO3-2 na forma de uma molécula gasosa de CO2. Então, quando ocorre a reação química, corresponde à liberação desse fragmento
na forma, então, de uma molécula gasosa de CO2. Essas moléculas gasosas podem movimentar-se para qualquer lugar no interior do recipiente, e suas posições a qualquer instante atribuem-se aleatoriamente. Distribuem-se, desculpa, aleatoriamente. Então, ou seja, a partir daquele momento que aquela molécula é liberada no estado gasoso, quer dizer, resumindo, de maneira resumida, o carbonato, quando ele está ali no estado sólido, ele está um local bem definido, né? Ele está num local, numa condição ordenada e um local ali no retículo cristalino, naquele elemento ali sólido. Quando ele é liberado, ele vai ser liberado na forma gasosa, através então do CO2. Então, como ele é gasoso, né? Essa molécula gasosa ela fica solta ali pelo ambiente e pode atingir qualquer qualquer lugar, né, pode tocar e se movimentar para qualquer lugar no interior do recipiente. Né? Então é isso que quer dizer. Então, as moléculas de CO2 apresentam entropia maior na fase gasosa do que quando fazem parte do grupo CO3 no sólido iônico. E o que quer dizer entropia? Né? Então, a entropia ela nada mais é do que uma grandeza termodinâmica que mede o grau de liberdade molecular de um sistema. Né? Então, a entropia ela mede o quão livre, né, o grau de liberdade da molécula no sistema. Então, é óbvio que quando eu tenho o CO3 ali no sólido iônico, né, ele está preso ali dentro do retículo. Então, ele tem uma baixa entropia. Quando eu tenho esse CO2 ali na forma gasosa, ele tem uma elevada entropia. Então, se predominasse a tendência para o caos molecular máximo, o CaCO3 iria decompor-se completamente em CaO e CO2. No entanto, os experimentos mostram que o sistema absorve energia quando o CO2 surge a partir do CaCO3. Então, para dar uma equilibrada, né? Então, ou seja, porque tem uma entropia muito grande, então o sistema precisa absorve essa energia para manter um equilíbrio, né? Seria uma relação mais ou menos assim. Portanto, a mudança que ocorre no sistema, satisfazendo a tendência à maximização da entropia, infringe a propensão à minimização da energia e vice-versa. Sendo assim, a pressão de equilíbrio do CO2 numa mistura de CaCO3 e CaO representa a melhor conciliação entre as duas tendências opostas. Há muitas outras reações em que é fácil discernir, né, entre a influência da entropia e da energia. Os exemplos mais simples, né, o exemplo mais simples, desculpa, é a reação da dissociação de uma molécula gasosa. Né? Então, ou seja, existe uma impressão de equilíbrio de CO2 nessa mistura, né, desses reagentes ali, que representa a melhor conciliação entre essas duas tendências opostas. E tem outras reações que nós podemos utilizar aí para demonstrar, como a decomposição aí, a dissociação de uma molécula gasosa. A tendência para a entropia máxima favorece a reação de dissociação, pois este processo converte pares ordenados de átomos em átomos livres, que podem movimentar-se independentemente, apresentando assim uma distribuição aleatória no espaço em qualquer instante. Então eu tenho aqui, né, o H2 aqui gasoso, que vai se dissociar em dois hidrogênios. Ele vai se dissociar. Tem um par de átomos que vai se dissociar em átomos isolados. É isso que está falando aqui. Por outro lado, a dissociação requer energia para quebrar a ligação química entre os átomos. E, consequentemente, a tendência no sentido da energia mínima favorece o estado em que as moléculas permaneçam não dissociadas. Né? Então, eu tenho essa tendência porque acontece, eu tenho os juntinhos ali, né? Os dois átomos juntinhos ali. Quando eu separo, eu tenho moléculas soltas, mais soltas ali, né? Não está mais em par, não está mais ligado. Então a tendência é para entropia máxima, né? Que favorece essa reação de dissociação. Mas a dissociação requer energia para quebrar a ligação. Então, para quebrar, para romper essa ligação entre os dois átomos aqui que estão juntinhos, eu preciso de quê? De energia para romper, para quebrar essa ligação entre esses átomos. E, consequentemente, a tendência no sentido de energia mínima favorece o estado em que as moléculas permaneçam não dissociadas. Então, ou seja, se existe uma tendência de que eu tenho um estado mínimo de energia, né, de energia mínima, a tendência me leva as moléculas permanecerem juntinhas, permanecerem
permaneçam então não dissociadas, né, não separadas, permaneçam juntas. Então, de um modo geral, as reações em que as moléculas são fragmentadas e as ligações quebradas mostram-se favorecidas pela tendência à maximização da entropia, mas desfavorecidas pela tendência à minimização da energia. Então, as reações em que moléculas são então fragmentadas e as ligações quebradas mostram favorecidos por essa tendência da maximização da entropia e pela tendência à minimização da energia. Então, há reações em que as variações de energia e de entropia são bem menos óbvias. Então, como por exemplo, aqui a gente tem a junção aqui, né, a junção aqui do N2 com o O2 que vai formar o 2NO. Então, a variação de entropia na reação é quase zero, não sendo possível discernir por simples observação se o fator entropia favorece os produtos ou os reagentes. Então, ou seja, a entropia ela favorece um dos lados, né? Ela favorece tanto reagentes quanto produtos. Então, há uma dicotomia aí, né? Eu tenho uma tendência a minimizar a energia para manter o equilíbrio, mas eu tenho uma tendência à maximização da entropia porque eu vou ter as moléculas ali mais soltas ali, né? Pelo conceito de entropia. Do mesmo modo, não se pode ver por mera observação que a energia dos reagentes é menor que a energia dos produtos. Para analisar os efeitos da energia e da entropia para essa reação, né, a anterior ali do NO, devemos utilizar os métodos quantitativos de termodinâmica, onde é possível avaliar quantitativamente as variações de energia e entropia e usar essa informação para prever até que ponto uma reação irá evoluir partindo dos reagentes para chegar aos produtos. Então, isso tudo parece pouco confuso, e é realmente pouco confuso, mas existe uma forma, que é uma forma quantitativa, uma forma matemática, de se determinar, né, para que lado que vai. Então, essa variação de entropia ela vai favorecer mais a reação em um sentido, de reagente para produto, ou de produto para reagente. Né? Então, isso é possível através de cálculos e tal. Embora a natureza geral dos equilíbrios de fase e dos equilíbrios químicos seja a mesma, a maneira como o estado de equilíbrio é especificado nos dois casos é um pouco diferente. Situações de equilíbrio de fase geralmente podem ser descritas simplesmente dizendo-se que um certo composto funde numa determinada temperatura e pressão, ou que a pressão de vapor tem um certo valor numa dada temperatura. Então, situações de equilíbrio de fase, então, a gente pode escrever de maneira muito simples, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a água se funde a 0 graus, é uma coisa que é específica e é certa, né? Bem definida. Ou então que a determinada temperatura e pressão para vaporização da água, né? Então nós temos aí, isso pode ser dado de uma maneira bem definida. Então, para especificar situações de equilíbrio químico, geralmente é preciso fornecer as concentrações de várias substâncias a cada temperatura. Felizmente, para cada reação química, há uma única função que, de modo conciso, expressa todas as situações possíveis de equilíbrio em uma determinada temperatura. Então, ou seja, isso é bem estabelecido, isso é bem definido na química. Né? Então, essa quantidade, que é a constante de equilíbrio, é da máxima importância em química. Então, ou seja, então para as reações existe essa constante de equilíbrio que tem uma importância fundamental para a química. Então vamos falar agora um pouquinho sobre a constante de equilíbrio. Então é um fato experimental, então é provado, né, em experimentos, que a pressão de CO2 em equilíbrio com CaO e CaCO3 sólidos é função apenas da temperatura da mistura de reação. Uma vez que o sistema tem atingido o equilíbrio, os sólidos CaO e CaCO3 poderão ser adicionados ou retirados. E contanto que alguma quantidade de cada sólido seja presente no sistema, a pressão de CO2 permanecerá constante. Então, essa constante de equilíbrio ela diz isso, né? Então, se o sistema ele atingiu o equilíbrio, eu posso então retirar esses sólidos, CaO ou CaCO3, ou retirar ou adicionar, né? Desde que sempre permaneça uma pequena quantidade, que essa pressão de CO2 ela vai permanecer constante.
Assim, para caracterizar um estado de equilíbrio desse sistema, basta indicar a pressão parcial de equilíbrio do CO2, que é semelhante a uma pressão de vapor. A situação é um pouco diferente quando se encontram envolvidos numa reação química várias substâncias dissolvidas ou gasosas. Consideremos a reação que ocorre aqui, uma nova reação entre o gás hidrogênio e vapor de iodo para formar o iodeto de hidrogênio gasoso. Então, essa reação aqui, né? Vamos considerar ela aqui nesse exemplo a seguir. É fácil demonstrar experimentalmente que essa reação é reversível e que o mesmo estado de equilíbrio pode ser atingido, seja a partir de H2 e I2 puros como reagentes, seja por decomposição do HI puro. Ora, enquanto o estado de equilíbrio do sistema CaO, CaCO3 e CO2 pode ser caracterizado por um único número, né, que é a pressão do CO2, por quê? Por que pressão do CO2? Porque só tem o CO2 gasoso nessa reação. O CaCO3 e o CaO são sólidos. Então, a pressão de vapor sempre vai ser a constante de equilíbrio, vai ser em função da pressão de vapor desse gás. Mas nessa reação aqui, gente, eu tenho mais de um gás, né? Então, nesse sistema, eu tenho o H2 e o I2. E o HI, há um grande número de conjuntos de pressões que podem existir aí no equilíbrio. Então, se nós observarmos aqui, ó, os três, esse Gzinho embaixo aqui, ó, indica que são gasosos. Os três são gasosos. Então, eu tenho o H2 interferindo na pressão de vapor, o I2 interferindo na pressão de vapor e o HI interferindo na pressão de vapor. Então, ou seja, existe uma diferença, né, que enquanto na reação anterior do CaCO3 eu tinha apenas a pressão do CO2 interferindo ali na constante de equilíbrio, estado de equilíbrio, que era só ele que era o único estado gasoso, nessa nova reação tem três elementos ali, três no estado gasoso. Então, essa variedade de composições de equilíbrio ocorre porque é possível atingi-lo começando a reação com pressões iguais de H2 e I2, com H2 em excesso em relação ao I2 ou vice-versa, né? Então, para qualquer escolha de concentrações iniciais, atinge-se um estado de equilíbrio. Mas para a escolha, a concentração de cada substância no equilíbrio é diferente. No entanto, há uma relação simples para as concentrações das substâncias no equilíbrio, né? Então, para estudarmos o estado de um sistema, precisamos definir o quociente de reação Q, né? Então, aí entra um quociente de reação Q, né? Para a reação acima do iodeto de hidrogênio, como nós falamos, que tem essa fórmula aqui, né? Então, para esses casos onde a reação tem mais de um elemento gasoso, a gente vai utilizar esse quociente aqui, né, que é o quociente de reação, que ele tem ali dos produtos, né, pelos reagentes. Então, se misturarmos amostras de HI, H2 e I2, o quociente de reação poderá ter qualquer valor dependendo da mistura, mas depois que o equilíbrio é atingido, obtém-se apenas um único valor de Q. Então, resumindo de maneira mais simples, se quando eu misturo esses três elementos ali em um sistema fechado, o quociente ali de reação pode ter qualquer valor, porque eu vou ter uma quantidade X de HI, uma outra quantidade de H2 e uma outra quantidade de I2. Mas, então posso ter qualquer valor. Mas, quando o sistema ele atinge o equilíbrio, eu tenho então um único valor de Q. É um valor específico, que é um único valor de Q, porque o sistema atingiu o equilíbrio e ele faz parte então dessa relação ali. Então, nessa tabela aqui, nós temos o quociente, né, para essa reação em função das concentrações desses elementos, concentrações de H2, concentrações de I2 e concentrações de HI. Então, quando nós temos aqui esse valor aqui de concentração, por exemplo, esse valor aqui de concentração de H2 para esse valor de I2 e para esse valor de HI, você vê que são diferentes pressões que eles têm, né? Nós vamos obter, quando atingir o equilíbrio, esse quociente aqui de 55,46. Se as concentrações mudam, esse quociente também ele é alterado, mas vocês podem perceber que é um valor muito próximo, né? Então, independente aqui desses valores, eu sempre tenho um valor muito próximo ali na constante, né? Então, vocês podem observar que independente
o equilíbrio ele é atingido para essa reação e o valor varia muito pouco, né? A gente só vê esse daqui, ó, que foi abaixo de 55, mas é um valor também bem próximo, né? Então, isso a gente pode perceber que essa proximidade entre os valores ali. Então, essa tabela nos mostra os valores experimentais obtidos para Q depois de atingido um equilíbrio a 698,6 graus, 698,6 Kelvin, né, que é uma unidade de temperatura. O valor obtido no equilíbrio depende da temperatura, mas não depende das condições iniciais. Então, ou seja, nesse caso aí dessa reação, o equilíbrio ele depende o quê? Da temperatura. Então você vê que as concentrações mudaram, as pressões mudaram, mas no caso a temperatura ela sempre foi constante. Então está falando que o valor obtido não depende das condições iniciais, né, das concentrações iniciais, mas depende então da temperatura. Por ser muito importante, o valor de equilíbrio para Q tem um nome e símbolo especiais. Chama-se constante de equilíbrio, ó, que é o K aqui, ó. Então, ou seja, a constante de equilíbrio é igual ao K, que é igual ao Qzinho, que é a constante de equilíbrio. Então, nós sempre nos retratamos a uma simbologia mais comum, né, se referir a essa constante como o K. A fórmula da expressão de Q segue algumas regras simples para uma reação cuja fórmula geral é essa aqui. Então, eu tenho como produtos A mais B, que vão dar origem a C mais D. E aqui nós temos os coeficientes estequiométricos aqui, né, em minúsculo, tá? Então, essa fórmula geral, ela vai ser a seguinte, ó. O quociente aqui para essa reação geral vai ser as concentrações, ó, dos produtos, ó, você vê que os produtos elevado aos seus quocientes estequiométricos, aos seus coeficientes estequiométricos, né? O valorzinho que está ali na frente dele, do balanceamento estequiométrico ali, dividido pelos reagentes, né? Então, olha só, elevado também ao seu coeficiente estequiométrico aí. Então, os conchetes ali, eles indicam, então, que é a concentração de cada espécie, né, existente no sistema. E no caso dos gases, usaremos com frequência a pressão parcial em vez de concentração. Então, quando nós trabalhamos com gases, é mais comum que a gente trabalhe, então, com a pressão parcial do que com concentração, tá? Na maioria das situações, estaremos interessados apenas na equação sob condições de equilíbrio. Então, essa aqui é uma reação, é uma equação que nós fazemos sob condições de equilíbrio. As expressões da constante de equilíbrio, ela é dada por... Então, você vê que é a mesma fórmula, né? É a mesma fórmula, só que aqui no lugar do Q, a gente utiliza a letra K, tá? Então, é só uma alteração ali, né, na nomenclatura, tá? Onde se entende que essas concentrações são aquelas que existem no equilíbrio. Então, se entende que essas concentrações são aquelas que existem no equilíbrio. Isso fica claro em um exemplo, né? Que determinados elementos ali têm uma concentração X em estado de equilíbrio. Então, é essa aí que você deve utilizar nesses cálculos. Na expressão da constante de equilíbrio, as concentrações dos produtos da reação, cada uma elevada a uma potência igual ao seu coeficiente estequiométrico da reação química, aparece no numerador. E as concentrações dos reagentes, cada uma elevada ao seu valor apropriado, aparecem no denominador. Então, produtos pelos reagentes, né, que está querendo dizer aqui, elevado, e sempre essas concentrações elevadas ao seu coeficiente estequiométrico. Então, essa equação ela pode ser chamada também de lei ideal dos equilíbrios químicos. E ela foi formulada por dois químicos noruegueses, né, esse Cato Goldberg aqui e o Peter Wajcik, em 1864. É a expressão matemática da lei da ação das massas, que estabelece que, para uma reação reversível em equilíbrio e a temperatura constante, há uma relação constante K, né, que é a constante de equilíbrio, entre as concentrações dos reagentes e as concentrações dos produtos. Então, essa expressão matemática que nós falamos ela se refere, né, à lei da ação das massas, que estabelece essa relação reversível que ocorre em equilíbrio e a temperatura constante. Então, essa relação K, ela é uma relação que dá a constante de equilíbrio, né, entre as concentrações
de reagentes e de produtos. Note que, embora a concentração possa variar, desde que uma dada reação esteja em equilíbrio e a temperatura não varie, de acordo então com a lei da ação das massas, o valor de K permanece então constante. Então essa constante de equilíbrio, mais uma vez reforçando, é então definida por um quociente, né? Então é por uma divisão, cujo numerador, a parte de cima, é o produto das concentrações de equilíbrio dos produtos, né? Então a multiplicação das concentrações de equilíbrio dos produtos. Cada uma elevada a um expoente igual ao respectivo coeficiente estequiométrico da equação balanceada. Então, uso o mesmo procedimento para o denominador, né, que as concentrações de equilíbrio dos reagentes para obter o denominador. Então, ou seja, para o denominador vai multiplicar os valores ali das concentrações dos reagentes. Certo? Então, o valor da constante de equilíbrio diz se uma reação de equilíbrio favorece a formação de produtos ou de reagentes. Então, você tem uma relação, né? Você pode determinar uma reação. Se eu te der um valor de K, eu posso te indicar o favorecimento da reação de produtos ou o favorecimento da reação de reagentes. Vocês podem reparar que essa é uma relação que ela é inversamente proporcional, né? Então, ou seja, repara aqui, ó, se eu tenho um valor de K maior, né, ó, se eu tenho um aumento do valor de K, ele é inversamente proporcional à formação, então, do denominador aqui, no caso dos reagentes, né? Só como exemplo aqui, em relação a essa proporcionalidade ali, de ser inversamente ou diretamente proporcional. Então, o K, ele vai ser, eu posso falar que ele é diretamente proporcional aos produtos e inversamente proporcional aos reagentes. Então, se K for muito maior, e aí existe um parâmetro, né, em relação a esse K. Se o K for muito maior do que 1, isto é, o K muito maior do que 1, então tem dois tracinhos aqui, ó, o equilíbrio se deslocará para a direita, favorecendo a formação de produtos. Então, se eu tenho um K muito maior do que 1, eu favoreço a formação de produtos. Ocorre um deslocamento da reação para a direita. Então, no sentido de reagentes para produto, para a direita. Né? Então, favoreço a formação de produtos. Isso aqui é muito importante, tá, gente? Inversamente, se a constante de equilíbrio for muito menor que 1, isto é, se o K for muito menor do que 1, o equilíbrio se deslocará para a esquerda. Então, eu estou favorecendo a formação de reagentes. Então, ou seja, se eu tenho um K muito menor do que 1, eu estou favorecendo a formação de reagentes. Então, a reação ela está dada no sentido oposto, né? Ela está sendo favorecida, ela tem um aumento ali da direita para a esquerda, favorecendo a formação de reagentes. Então, nesse contexto, qualquer número maior que 10 é considerado muito maior. Então, o que é muito maior? Quanto que é muito maior? Né? 10, acima de 10. Tá? Então, qualquer número, então, maior do que 10 é considerado muito maior do que 1. Tá? E qualquer número menor do que 0,1 é muito menor do que 1. Então, o que é muito maior e muito menor? É isso. Acima de 10 e abaixo de menor do que 0,1. Então, aqui nesse exemplo, aqui nessa imagem aqui, eu tirei essa imagem do livro, não é muito boa, mas dá para perceberem aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, o tamanho do quadrado significa a proporção à quantidade de reagente produto, tá? Então, se eu tenho aqui o K muito maior do que 1, olha o tamanho do quadrado de produtos aqui. E olha o tamanho do quadrado de reagentes. Então, ou seja, eu tenho pouquinho reagente e muito produto. Por quê? O K muito maior do que 1, eu estimulei o sentido da reação a favor dos produtos. Já aqui, no sentido contrário, ó, quando o K é muito menor do que 1, olha o tamanho aqui do quadrado para os reagentes e o tamanho do quadrado para os produtos. Então, o que isso quer dizer? Eu estimulei o sentido da reação favorecendo os reagentes. Então, eu tenho um favorecimento, tem muito mais produção ali de reagentes nesse sentido ali, né? O favorecimento da reação ali. Embora o uso das palavras reagente e produto pareça confuso, porque substâncias como reagente da reação direta
é também produto da reação inversa. Então, ou seja, porque se você para e pensa que é uma reação inversa, o que é produto da reação em um sentido é reagente da reação no sentido inverso, né? Então, pode parecer um pouco confuso, mas o que a gente preconiza, né, por convenção, consideramos reagentes as substâncias que se encontram à esquerda, né, das setas de equilíbrio e como produtos as que se encontram à direita. Então, por convenção, convencionou-se a chamar reagente aquilo que está à esquerda da seta e de produto aquilo que está à esquerda, à direita, desculpa, das setas de equilíbrio. Expressões para constante de equilíbrio. Então, o conceito de constante de equilíbrio é muito importante em química. Então, as constantes de equilíbrio são a chave para a resolução de vários problemas de estequiometria que envolvem sistemas em equilíbrio. Por exemplo, um químico industrial que pretenda maximizar o rendimento do ácido sulfúrico deve compreender as constantes de equilíbrio de todas as etapas do processo, começando pela oxidação do enxofre e finalizando com a formação do produto final. Então, ou seja, eu posso utilizar isso a meu favor, né, gente? Se eu posso alterar essa constante de equilíbrio ali de forma que eu favoreça a formação de um determinado produto, eu vou maximizar a minha produção. Então, isso é super interessante para a indústria, né? Então, a aplicação aí prática a gente pode utilizar nesse sentido ali. O exemplo do químico ali no ácido sulfúrico, né? Então, ou seja, se esse químico industrial ali, ele quer maximizar o rendimento do ácido sulfúrico, ele tem que compreender, então, as constantes de equilíbrio das etapas do processo, começando, então, lá na etapa do processo de oxidação do enxofre e finalizando, então, com a formação do produto final. Já o médico, que se especializa em casos clínicos de desequilíbrio ácido-base, precisa conhecer as constantes de equilíbrio dos ácidos e das bases fracas, e o conhecimento das constantes de equilíbrio das reações em fases gasosas pertinentes, então, ajudará o químico da atmosfera a compreender melhor o processo de destruição do ozônio na estratosfera. Então, ao usar as constantes de equilíbrio, devemos expressá-las em função das concentrações dos reagentes e dos produtos. Então, isso pode ser aplicado aí, eu creio que em todas as profissões existentes aí, a constante de equilíbrio, ela pode ser um fator que pode favorecer na medicina, na química, no química industrial, né, nas ciências agrárias. Então, nas diferentes profissões aí, nós podemos ver, né, nós podemos identificar funções e aplicações para a constante de equilíbrio nas diferentes profissões. Então, ao usar as constantes de equilíbrio, devemos expressá-las em função das concentrações dos reagentes e dos produtos. Então, a lei da ação das massas, né? Então, dentro dessas expressões aí para a constante de equilíbrio, a lei da ação das massas é a fórmula geral para determinar as concentrações de equilíbrio, né? Então, essa lei da ação das massas é que nós falamos anteriormente. Então, porém, né? Dado que as concentrações dos reagentes e dos produtos podem ser expressas em diferentes unidades, eu nem sempre vou ter em gasoso ou sólido, né? Então eu posso ter em diferentes unidades ali. E como as espécies reagentes não se encontram sempre na mesma fase, então nem sempre eu tenho as espécies ali, os reagentes, eles estão na fase gasosa, eles estão na fase líquida, tá, gasoso, então nem sempre, né, eles estão em igualdade em relação a esse exemplo, parece que é tudo muito redondinho. Então é possível então haver mais de um modo de exprimir a constante de equilíbrio para a mesma reação. E aí nós vamos falar sobre alguns tipos de equilíbrio, né? Nós temos equilíbrios, o primeiro deles que nós vamos falar são os equilíbrios homogêneos. O termo equilíbrio homogêneo aplica-se a reações em que todas as espécies envolvidas se encontram na mesma fase. Então, ou seja, é um equilíbrio, o próprio nome já é homogêneo, né? Por isso mesmo. Então, todas as espécies envolvidas nessa reação encontram-se então na mesma fase, né? Então, um exemplo de um equilíbrio homogêneo em fase gasosa é a dissociação do N2O4. Então, a constante de equilíbrio apresentada na equação é essa constante aqui, ó, né? Com a concentração de NO2 elevado ao quadrado dividido por N2O4. Por aqui já dá para você saber fazer uma associação aqui, né? Que é reagente, que é produto aqui, né? Então, aqui em cima nós temos o produto e aqui nós temos os reagentes.
O índice K significa que nessa fórmula da constante de equilíbrio, as concentrações das espécies intervenientes são expressas em mol por litro. Então, ou seja, quando eu tenho ali esse índice K ali, significa que eu tenho as concentrações dessas espécies em mol por litro. Nas reações em fase gasosa, as concentrações dos reagentes dos produtos também podem ser expressas em função de suas pressões parciais. Então, ou seja, aqui eu tenho um exemplo, mas eu tenho reações que elas ocorrem na fase gasosa. E aí, essa fórmula aqui, ela pode ser expressa em função das pressões parciais, né? Então, por exemplo, a partir da seguinte equação, a temperatura constante, a pressão P de um gás está diretamente relacionada com a concentração desse gás em mol por litro. Assim, para o sistema em equilíbrio, podemos escrever. Então, aqui nós temos a reação ocorrendo. Ó. A constante de equilíbrio lá com a concentração era aquela anteriormente. Mas, como eles estão em fase gasosa, eu posso expressar essa constante também em função das pressões, né? Da pressão P de um gás, já que eles estão na fase gasosa, né? Então, eu posso expressar. Então, aqui a pressão ao quadrado, né? Porque, ó, eu tenho ó, o coeficiente aqui, ó. Ó, o coeficiente aqui, ó. Então, a pressão ao quadrado é por isso está ao quadrado aqui. Então, ó, pressão ao quadrado do NO2, que é o meu produto, dividido pela pressão, sem nada, porque eu não tenho, o que eu tenho aqui é 1, né? De N2O4. Né? Então, eu posso expressar também esse equilíbrio pela pressão de vapor. Porque eu tenho uma temperatura, obviamente, né, com a temperatura constante. Então, nós sabemos que o PnO2 e o PN2O4 são, respectivamente, expressões parciais em ATM de N2 e de N2O4 dentro do equilíbrio. Então, o índice de Kp significa que as concentrações de equilíbrio estão expressas em termos de pressão. Quando a reação tem água, geralmente ela não aparece na fórmula. Então, quando eu tenho ali uma reação que ela tem água no meio, ela não aparece na fórmula. Eu não indico ali a água, né, a concentração, a pressão do vapor da água, não indico. Porque o valor da molaridade é muito superior quando comparada dos reagentes e produtos, né? E que ela não varia apreciavelmente numa reação. Então, nós não colocamos água se ela está presente em uma reação. Né? A pressão ou a concentração de água nós não indicamos para cálculo de constante de equilíbrio. Então, repare que a regra geral não inclui, então, unidades na constante de equilíbrio. Em termodinâmica, a constante de equilíbrio é definida em termos de atividade em vez de concentração. Nós não indicamos unidade, não tem unidade, né? Ela não tem uma unidade específica. Por quê? A constante de equilíbrio ela é definida em termos de atividade em vez de concentração. Em um sistema ideal, a atividade de uma substância é a razão de sua concentração ou pressão parcial para um valor padrão, que é 1 m, né, ou 1 atm. Este procedimento elimina todas as unidades, mas não altera os valores numéricos da concentração ou pressão. Então, consequentemente, isso tudo é para falar que o K não tem unidade. Então, não tem que pôr unidade porque ele não tem unidade. Ele é um valor numérico e pronto. Já nós temos também os equilíbrios, são chamados equilíbrios heterogêneos. O que vem a ser isso? Então, como era de se esperar, né, um equilíbrio heterogêneo resulta de uma reação reversível envolvendo reagentes e produtos em fases diferentes. Então, olha só, no equilíbrio homogêneo, nós temos reagentes e produtos interagindo em fases iguais. Nos equilíbrios heterogêneos, nós temos reagentes e produtos em fases diferentes. Olha aí a diferença, né? Quando se aquece, então, o carbonato de cálcio, olha o carbonato de cálcio voltando aqui de novo, em um recipiente fechado, atinge-se o equilíbrio químico, né? O seguinte equilíbrio. Então, ou seja, nós temos aqui o CaCO3 sólido, né? O CaO sólido e o CO2 gasoso. Então, diferentes, né? Nós temos ali reagentes e produtos em fases diferentes. Então, os dois sólidos e o gás constituem duas fases distintas. No equilíbrio, poderíamos escrever a constante de equilíbrio como. Então, ou seja, nós temos ali duas fases distintas, né? Que é a fase sólida e a fase gasosa. E no equilíbrio, ele ficaria dessa forma aqui. Então, eu tenho aqui ó, o produto, né, a multiplicação dos produtos, CaO e CO2, dividido seria a multiplicação dos reagentes. Como só tem um, ele entra ali com a concentração só dele ali.
A concentração de um sólido, tal como sua densidade, é uma propriedade intensiva, isto é, não depende da quantidade de substância presente. Por exemplo, a concentração molar de cobre a 20 graus Celsius é a mesma que se tenha 1 grama ou uma tonelada de metal. Então, sempre a concentração molar do cobre a uma determinada temperatura, ela vai ser a mesma, independente da quantidade que eu tiver daquele metal ali, né, daquele elemento ali. Utiliza-se o símbolo apóstrofo para distinguir da forma final da constante de equilíbrio. Por quê? Nós vamos ter ali uma modificação. Por isso que está o K ali, ó. Olha aqui, vou mostrar voltar para mostrar para vocês. Eu tenho esse símbolozinho aqui para mostrar que quando eu tenho aqui um equilíbrio heterogêneo, essa não vai ser, seria assim. Nós falamos até agora. Mas como nós temos fases diferentes, vai haver uma alteração, porque nós temos substância na fase sólida. Por essa razão, os termos das concentrações de CaCO3 e CaO, que são quais, gente? Os sólidos, são constantes e podem ser combinados com a constante de equilíbrio. Podemos, então, simplificar a equação escrevendo. Então, ou seja, são sólidos, são constantes, porque a concentração ela não varia, né, o valor, né, ele não varia, né, a concentração molar dessa substância ela não varia em função da sua concentração, né, em quantidade, em termos de quantidade. Então, a gente poderia simplificar a equação da seguinte forma, né? Ela poderia se juntar aqui com o Kc e formar, então, somente essa nova equação aqui, ó, que o Kc é igual ao CO2, a concentração de CO2. Quando o Kc é a constante de equilíbrio nova, né, nesse exemplo aqui do equilíbrio heterogêneo, é expressa convenientemente em função de uma única concentração, a de CO2. Então, ou seja, nós não temos, então, no cálculo, resumidamente, acho que nós vamos falar disso mais para frente, nós não temos, então, nós não colocamos as concentrações de elementos sólidos nas reações. Então, note que o valor de Kc não depende das quantidades de CaCO3 e de CaO, que são sólidos, né? Desde que as substâncias estejam presentes no equilíbrio. Então, a situação torna-se mais simples se substituirmos as concentrações pelas atividades. Em termodinâmica, a atividade de um sólido puro é 1. Assim, os termos da concentração de CaCO3 e de CaO são ambos iguais a uma unidade, 1, né? E, a partir da equação anterior de equilíbrio, podemos escrever imediatamente que o Kc é igual à concentração de CO2. Então, ou seja, por que, gente? Né? Novamente aqui, a atividade do sólido puro, se você não quer pôr a concentração, você quer pôr a atividade. Para qualquer sólido puro, independente de quanto que ele tem ali na reação, ele vai ser sempre igual a 1. Então, vai ser 1 multiplicado pelo valor ali, né? Então, não vai interferir. Então, de maneira direta, nós colocamos que o Kc vai ser igual à concentração de CO2. Então, do mesmo modo, a atividade de um líquido puro também é 1. Assim, se um reagente ou um produto for um líquido, podemos omiti-lo da expressão da constante de equilíbrio. Então, e além disso, nós ainda podemos, já que é só, nesse caso, no exemplo aqui do CO2, nós podemos expressar a constante de equilíbrio pela pressão, né? Então, a constante de equilíbrio aqui pela pressão é a pressão do CO2, né? Pressão exercida pelo CO2. Então, ou seja, quando nós temos sólidos e líquidos na reação, nós não colocamos ele no cálculo da constante de equilíbrio. Então, neste caso, a constante de equilíbrio é numericamente igual à pressão de CO2, que é uma quantidade facilmente mensurável. Eu já consigo medir facilmente a pressão de CO2. Então, aqui nós temos um exemplo, né, onde a pressão de CO2 no equilíbrio é a mesma em A e em B, na mesma temperatura, independentemente das quantidades de CaCO3 e CaO presentes. Aqui, gente, nós temos, porque a imagem não dá para ver direito, como eu falei, eu tirei foto do livro e não dá para ver direito, mas aqui mostra que em um frasco eu tenho quantidades maiores de CaO e no outro frasco eu tenho quantidades maiores de CaCO3. Independentemente dessas quantidades do sólido, vocês podem reparar que a pressão de vapor, que a pressão do CO2 é a mesma, não interfere.
né? Ele não interfere, o sólido ali, a quantidade de sólido ali, não interfere na pressão do CO2. Então, ou seja, por isso que a gente fala que a constante de equilíbrio é numericamente igual à pressão de CO2. E nós temos ainda os chamados equilíbrios múltiplos, tá? Então, as reações que consideramos até agora são todas relativamente simples. Uma situação mais complicada é quando as moléculas dos produtos em um sistema em equilíbrio estão envolvidas em um segundo processo de equilíbrio. Então, ou seja, nós temos uma reação, ó, então aqui nós temos A mais B se transformando em C mais D. Mas ela acontece reação, eu tenho os produtos, estão envolvidos em um segundo processo de equilíbrio. Ó. Eles estão envolvidos em um segundo processo de equilíbrio, que é o C mais D, transformando em E mais F. É isso que nós chamamos de equilíbrio múltiplo. Então, os produtos formados na primeira reação C e D reagem posteriormente, originando os produtos E e F. No equilíbrio, podemos escrever duas constantes de equilíbrio distintas. Então, aqui nós temos, no equilíbrio, né, no equilíbrio separadamente, né, eu posso escrever, então, a constante de equilíbrio para essa reação e para essa reação. Seria aqui, ó. Então, o K'(C) é a concentração dos produtos da primeira reação pela concentração dos produtos dos reagentes da primeira reação. E o K2' aqui da segunda reação. A reação global é dada pela soma das duas reações. Né? Então, eu tenho duas reações ocorrendo no equilíbrio e eu tenho, então, uma reação global. Então, eu tenho aqui, ó, A mais B, C mais D é igual a C mais D, E mais F. K'(C) e K'. Lá da matemática, não sei se vocês lembram disso, né? Quando eu tenho aqui igualdades aqui em lados opostos, né? Nós podemos cortar. Então, o que vai determinar a constante de equilíbrio desse sistema múltiplo é o A mais B pelo A mais F. Então, a constante de equilíbrio Kc final desse equilíbrio múltiplo para a reação global vai ser o produto das concentrações de E e F, né, que são os produtos finais da reação, dividido pelo produto dos reagentes da primeira reação. Então, de maneira análoga, né, essa reação é a mesma do que se eu fizesse a reação dos produtos, né, das expressões de K' e de K'. Então, eu tenho aqui o K' e o K' multiplicando, da mesma forma o C e o D aqui eu posso cortar, e eu vou ter, então, a concentração de E e F dividido pela concentração de A e B. Então, o Kc é igual ao produto dessas duas constantes de equilíbrio em equilíbrios múltiplos ali. Podemos fazer agora uma afirmação importante acerca dos equilíbrios múltiplos. Se uma reação puder ser expressa como a soma de duas ou mais reações, a constante de equilíbrio da reação global é dada pelo produto das constantes de equilíbrio das reações individuais. Então, reforçando isso aqui, né? A constante, só o final aqui, ó, a constante de equilíbrio da reação global, que é no final de tudo, né? É dada pelo produto das constantes de equilíbrio das reações individuais. Então, só multiplicar a constante de equilíbrio das reações individuais aí, certo? Entre os muitos exemplos de equilíbrios múltiplos, né, conhecidos, está a ionização dos ácidos dipróticos em solução aquosa. Então, o que é ácido diprótico? Né? É um ácido que pode doar 2 átomos de hidrogênio ou prótons por cada molécula de ácido. Então, uma molécula de ácido doa 2 prótons H+, né? 2 átomos de hidrogênio ali na solução. Né? Então, há uma solução que se encontra no estado aquoso ou em água. Então, as constantes de equilíbrio a seguir foram determinadas para o ácido carbônico H2CO3 a 25 graus. Então, vamos ver um exemplo aqui do equilíbrio múltiplo. Tá? Então, aqui nós temos a primeira reação, né? O HCO3 se dissociando em H+, e depois esse HCO3 menos aqui se dissociando de novo, liberando mais um hidrogênio. Esse primeiro aqui, né, teve uma constante de equilíbrio de 4,2 vezes 10 a menos 7, e a segunda reação teve um equilíbrio de 4,8 vezes 10 a menos 11. Então, a reação global não é a multiplicação dos dois, é só pegar e multiplicar os dois, né?
A reação global é a soma dessas duas reações, né? Posso fazer a soma, mas pode também fazer diretamente ali, né? Que é a equação anterior. Então é só pegar as duas reações e multiplicar. Então eu vou ter um Kc de 2 vezes 10 a menos 17. Pode fazer direto. Não precisa fazer essa reação global, pelo menos na minha disciplina não. Certo? Então, gente, ó, essa foi a primeira parte, tá? Que foi uma aula bastante longa, mas foi a primeira parte de equilíbrio químico. E nós voltamos amanhã com a parte 2, certo? Até lá!